queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos nesta oportunidade meditando um pouco na Palavra de Deus baseado na lição de número 11. Lição de número 11, lição dos adultos, da classe dos adultos, e estaremos aprendendo sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de número 11. Já estamos chegando aí na reta final da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E desta feita estaremos também, dia 14, comemorando, seria o segundo domingo de junho, é o segundo domingo, e estaremos comemorando o Dia do Pastor. Quero aqui parabenizar todos os pastores, aqueles que desempenham a função mais antiga e mais estafante, que é a função pastoral. Diga-se de passagem que pastor não é profissão, pastor é vocação para aquele que Deus vocacionou e chamada para aquele que Deus chamou, não é? É tanto que Jeremias vai dizer, entenda a sua profecia, dizendo, Deus falando com ele para dizer ao povo, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então, pastor, parabéns a todos que estão direcionados a fazer a obra de Deus, com Deus e para Deus. A obra de Deus, com Deus e para Deus. Eu parabenizo todos os pastores do Brasil e do mundo, pastores que estão no campo de trabalho e que estão lutando por uma causa que uma vez foi dada aos santos. Deus abençoe, no nome de Jesus, a começar por mim mesmo, não é? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, todos os pastores, que Deus continue dando-lhe graça, resignação e crescimento, constantemente. Amém? E então nós vamos partir para a nossa lição. O título da nossa lição hoje é Atributos da Unidade da Fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Atributos da unidade da fé. Paulo, depois de terminar o capítulo 3, ele parte para o capítulo 2, e o comentarista também colocou aqui Colossenses, capítulo número 1, capítulo 1, versículo 9 a 12. E Paulo começa no versículo 4 dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. Com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança na nossa vocação. Muito bem, texto muito forte. Paulo começa todas as vezes nas cartas das prisões que ele escreveu. Nós falamos logo no início dessa lição da revista, nos primeiros áudios. Essa aqui também uma epístola à prisão, e Paulo sempre comentava, quando ainda estava preso, ele sempre falava, eu, preso do Senhor, eu, preso de Cristo, enfim. Então ele falava daquela prisão que ele estava ali por causa da fé e por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E Paulo, ele vai também fazer a mesma, praticamente dando coesão no texto de Efésios, em Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, a inteligência espiritual. Versículo número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe, ou seja, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11.
corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Bendito seja o Cordeiro para sempre. Então, a lição está baseada nesses dois textos. Então, vamos trabalhar bastante a questão da humildade, mansidão e longanimidade. Mas nada disso ocorre se não tivermos em Cristo. E para começar, a lição nos fala da unidade. Não existe unidade se você não tem humildade. Não existe unidade se você não é manso. E não existe unidade se você não é longânimo. Unidade só se firma e só se pratica sendo humilde, sendo manso em Cristo e sendo longânimo. Bendito seja o Senhor. Então, é isso que a lição quer nos trazer nesse domingo, não é? Então, para que haja o parágrafo da nossa lição, vai dizer assim. Nós temos o primeiro parágrafo, o primeiro tópico, ou melhor, o primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: para haver unidade é preciso humildade. Eu acabei de falar isso, né? Então, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Entre nós. Os crentes temos que ser unidos entre eles, ou seja, nós, os crentes, temos que ser humildes entre nós. Até porque nós precisamos do mesmo Deus, da mesma fé, temos a mesma Bíblia, as mesmas coerências ou incoerências, enfim, nós estamos buscando as mesmas coisas em Cristo. Eu busco a Cristo, você também busca Cristo. Se eu tenho problema em alguma coisa na comunidade que estou, eu também, não é só eu, é todo mundo, né, porque somos um corpo. Então precisamos andar unidos e dentro da unidade ter humildade. Então, o que é humildade? Humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba ou pela arrogância. Por toda a Bíblia, a humildade é uma qualidade elogiada, e não raramente as bênçãos do Senhor são derramadas sobre os humildes. É sempre, não é raramente, é sempre a bênção do Senhor é derramada sobre os humildes. Humilde não é sinônimo de pobreza. Humilde não é sinônimo de andar maltrapilho ou andar com cara de piedade. Não, humildade é saber até onde você pode ir, como pode ir e quando pode ir, não é? Então, humildade é saber até onde você pode ir, quando pode ir e como pode ir. O proverbista, no seu capítulo número 15, versículo 33, e também no capítulo 12, capítulo 18, versículo 12, capítulo 18, versículo 12 do livro de Provérbios, vou reiterar, o proverbista, no livro de Provérbios, diz que a humildade precede a honra, no capítulo 15, versículo 33, e no capítulo 18, versículo número 12. Então, a Bíblia vai falar de humildade muitas vezes e vai fazer a conexão com humildade e com a mansidão. Então, esta relação está intrinsecamente ligada uma na outra, não é? Porque essas passagens bíblicas que nos apontam para a humildade e a mansidão são usadas para traduzir os mesmos termos nos originais. Então, os originais hebraico ou grego vai nos trazer os mesmos significados, né? Os mesmos significados. Então, nós vamos para frente para tratarmos desse assunto. O que é humildade segundo a Bíblia? Então, a palavra aqui traduz um vocábulo bíblico que em sua derivação sugere uma legítima ligação com a aflição,
como sendo o resultado dela, isso significa que muitas vezes a aflição faz parte do propósito de Deus para com o intuito que faz parte do propósito de Deus com o intuito de produzir humildade no espírito. Humildade é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. Deus é um ser humilde. Deus é poderoso, Deus é incriado, Deus é inascido, Deus é imutável, Deus não, ou seja, ninguém criou Deus, Deus é autoexistente, Deus não nasceu de mulher nenhuma ou de criatura nenhuma, por isso é inascido. Deus é imutável porque ele não muda, não é? Por isso é imutável. Então ele mesmo é humilde. Como pode o ser humano ser arrogante, ser prepotente? Diga-se de passagem, em muitos contextos, em muitos lugares, nós nos deparamos com os crentes, supostos crentes, que acha que ele é dono da verdade, ou que o evangelho é só para ele, que a fé é só para ele, que ele é a única bolacha do pacote, que ele é a única pessoa ali dentro do contexto que tem. Não, isso não é bíblico não, isso é depreciativo perante Deus. O que é bíblico e o que é louvável diante de Deus é a humildade. Humildade não é sinônimo de desgraça ou de pobreza. Humildade é sinônimo de saber que mesmo você sendo, você, nós, sendo autoridade diante de uma classe, diante de um trabalho, diante da igreja, a igreja sabe que você é pastor, que você é dirigente, que você é professor de EBD, que você é superintendente, então não precisa ficar batendo no peito dizendo que é não. E também não precisa ficar esperando receber palmas não. Humildade significa fazer a obra de Deus sabendo que não está fazendo para você, está fazendo exclusivamente para Deus. Quem está sendo honrado, glorificado, magnificado é Deus. Então logo a humildade é pertinente porque Deus é um ser humilde, né? Então a Bíblia diz que Deus é incomparavelmente exaltado, majestoso, grandioso, mas assim ele se inclina para observar a criação. Sinal de inclinação é sinal de humildade. Mesmo Deus sendo tudo isso que eu acabei de falar, né, ele ainda se inclina para ver a terra. O salmista, no Salmo 113, e os trilhos 5 e 6, ele vai vaticinar isso, que Deus se curva para ver a terra. Então, se o Todo-Poderoso se relaciona com toda criatura falha, limitada, cheia de problemas, dificuldades, já demonstra aí tamanha humildade, entendeu? O salmista vai dizer que a grandeza do servo de Deus é o resultado da humildade que Deus demonstra para com ele. É o resultado da humildade que demonstramos, que vamos demonstrar para com Deus. Deus ama pessoas humildes, não é? Então é isso que no capítulo 4 Paulo vai trazer todo o fator, no versículo 2 especialmente, ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, não é? Às vezes as coisas dificultam um para um ou para outro, mas nós temos que ir lá, perdoar, crer e saber que Deus vai dar vitória àquele irmão, Deus vai dar vitória àquela irmã, aquele jovem, aquela criança, o adolescente, ao pastor, o anjo da igreja, não é? Porque estamos buscando as mesmas coisas, estamos crendo no mesmo Deus, estamos querendo os mesmos objetivos, que é estar com Cristo na eternidade, não é? Então, a humildade é uma virtude que também pode ser simulada por algumas pessoas. O apóstolo Paulo vai fazer um alerta quando ele vai denunciar esse problema, que ele vai dizer assim, aqueles que fingem ser humilde por meio de falsas atitudes de auto-humilhação. Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 23, Paulo vai trabalhar esta proposta, rechaçando esse tipo de disfarce, arrancando esse tipo de melancolia, essa praga de falsa humildade, falso testemunho, uma série de coisas que implica essa questão. Então, na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos de humildade, entendeu? Pessoas que padeceram por falta de humildade também nós vamos encontrar. Então a Bíblia aqui não falta referências sobre
esta palavra e esta ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, não é? Então, nós vamos encontrar e vamos observar Nabucodonosor, alguém que abraçou a arrogância, desprezou a exortação divina, né? Alguém que acerca da necessidade da humildade, por esse motivo foi castigado por Deus. E no final ele teve de reconhecer a grandeza do Senhor, né? Conforme está escrito em Daniel capítulo 5, verso 18 a 21, diz a Bíblia que ele vai e reconhece a grandeza de Deus. Tem que reconhecer, não tem outro jeito, porque o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive, conforme eu já disse aqui, é humilde, e ele não vai aceitar arrogante, não é? Prepotente, pessoas que parece que estão acima do bem e do mal. Esquece, meu irmão. Deus não trabalha com a sua posição, Deus não está observando para sua ou está te observando por tua posição. Deus quer estar observando se você é humilde o suficiente para compreender o plano e o projeto de Deus na vida da igreja, na vida dos irmãos, na sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família, não é? E toda a sua prole. Aí mais tarde apareceu aí Belsazar, que caiu no erro pior ainda, não é? Belsazar, ele teve dificuldade extrema, onde caiu em um erro. Ele não aprendeu com o exemplo de Nabucodonosor, ele devia ter aprendido, porque ele viveu aquele período, né? E foi repreendido pelo profeta. Daniel foi lá e repreendeu e denunciou para todo mundo ali a falta de humildade daquele homem, conforme Daniel capítulo 5, versículo 22. Belsazar, ele teve dificuldade de humildade, ele não aprendeu com a problemática, né? E por outro lado, irmãos, nós vamos encontrar já a contraposição aí, nós vamos encontrar Abraão, vamos encontrar Jó, vamos encontrar Moisés, Jeremias, Paulo e tantos outros aí que refletem o que significa um espírito humilde. Mas sem dúvida encontramos em Jesus Cristo, não é? Senhor dos senhores, Rei dos reis, mestre em todas as áreas que se propôs e que foi enviado para fazer. Ele fez com todo o galanteio, cuidado e maestria. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele é o exemplo de humildade. Então, durante seu ministério terreno, ele forneceu várias demonstrações visíveis da humildade, né? Ele não só bateu no peito, ele não bateu no peito dizendo que era humilde, ele demonstrou, entendeu? Então ele forneceu várias demonstrações visíveis para que, por exemplo, com atenção com as pessoas desprezadas, rejeitadas, e quando ele veio, lavou os pés dos seus discípulos. O evangelho de Cristo é o evangelho do gueto, como se diz hoje, não é? Tanto que quando Isaías vai falar do messianismo, Isaías, Davi e tal, nós trabalhamos sempre dentro da teologia a questão do Messias do palaciano e o Messias campesino, o Messias do campo, Messias do gueto, Messias que estava no campo de trabalho, que Isaías profetizou mais tarde no capítulo 53. Miqueias também toma a palavra no capítulo 4, capítulo 5, e ele vai fazer, Miqueias vai fazer menção desse Cristo que estava por vir, que até os judeus esperavam, mas esperava da família real, de alta patente, não. Ele veio para os humildes. Então todos os humildes que queiram aceitar a Cristo, humilde não tem dificuldade de se humilhar. Humilde não tem dificuldade de pedir perdão. Humilde não tem dificuldade de reconhecer as suas fraquezas ou as suas, até onde pode ir. Ele reconhece isso, não quer fazer tudo, não é aquele que quer pegar tudo, abraçar tudo, eu sou isso, sou aquilo, não. O humilde reconhece, isso eu não sei fazer, por isso tem pessoas que saibam fazer. Não é? E assim sucessivamente. Então, o cristão deve ser humilde, porque isto faz parte da habitação do Espírito de Deus na vida de cada crente. Se ele habita em ti, não tem como você ser arrogante. Não é? Por outro lado, irmão, Paulo vai trabalhar também a questão da mansidão. Mansidão é a característica daquele que é pacífico, aquele que possui moderação nas suas ações. Não é? Ser manso é ser oposto de ser agressivo ou de ser rude. Essa palavra aparece em alguns textos bíblicos para aprendermos que a mansidão na Bíblia, que existe mansidão na Bíblia, que precisamos considerar o uso do Antigo Testamento
e Novo Testamento. Então, vamos ver no Antigo Testamento, a palavra mansidão, ela vai aparecer no hebraico ali, anawá. Anawá é um termo que vem da raiz hebraica, que significa basicamente inclinar-se, estar curvado, condescender, não é? Então, inclinar, se curvar e condescender, no sentido de submissão. Por isso o tal termo implica aí principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso, não é? Às vezes nós que estamos de frente de trabalhos, de igreja, tem gente que se aproxima de nós só para tirar proveito, fica fazendo elogios maliciosos, ou seja, querendo exaltar, meu isso, pastorzão. Tenha cuidado com isso, irmão, que isso é coisa de bajulador. Bajulador não tem sucesso em tudo que põe a mão, é só para estragar. Tenha cuidado com isso. Não é? O homem de Deus não precisa dessas coisas, porque ele sabe quem o chamou. Ele precisa ser manso, tranquilo e sabendo que tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Não é? Então, é um uso do substantivo, desse substantivo no Antigo Testamento, transmite o conceito de submissão paciente em conexão com a humildade. É exatamente nesse sentido que a palavra aparece em algumas referências nos Salmos, nós vamos encontrar em 2 Samuel, nós vamos encontrar Provérbios, já citei aqui, também em Sofonias nós vamos encontrar personagens na Bíblia que foi manso, que demonstrou isso, a exemplo de Moisés, que suportou ataques pessoais, sem discriminação, sem demonstrar ressentimento, conforme está escrito em Números, capítulo número 12, versículo número 1 a 3. Então, muitas vezes os mansos são descritos como pessoas pobres, aflitas, ignoradas pelos poderosos. Os poderosos constantemente fazem isso. Isso é um prejuízo. Na igreja não tem isso, e se tiver, deve ser extirpado em nome de Jesus. Então, muitas vezes os mansos são descritos como pessoas assim, que lá no Nordeste chama-se moucas, pessoas que não têm importância. Não, todos em Cristo têm importância. Todos ocupam lugar de destaque em Cristo. Faz parte do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Bendito seja Deus. Então, precisamos aprender isto, que a mansidão faz parte, é característica de um homem salvo, um homem que é humilde. Então faz parte da característica aquele que está unido no corpo e unido na fé em Cristo. Amós capítulo 2, versículo 7, Salmo 147, verso 6, Isaías capítulo 11, versículo 4, vai trazer a descrição de pessoas mansas, né? Outra passagem que merece aí um destaque é Salmo 45, onde a mansidão é mencionada como a qualidade do rei messiânico, não é? Qualidade do rei messiânico. O Salmo 45, verso 4, além do Salmo 37, verso 11, que o salmista descreve aí que os mansos herdarão a terra. É uma frase repetida também por Jesus no capítulo 5, versículo 5 do livro de Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, o Evangelho de Jesus. Então, no Novo Testamento, a palavra mansidão traduz em alguns termos gregos, né? Podemos aí citar aí alguns adjetivos que vai coadunar com o termo mansidão. Proates, por exemplo, é um adjetivo proas ou praos, que significa básico, ele tem um significado básico, ser suave, ser meigo, ser paciente, refere-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externa que se expõe, que se expressa gentileza, ou seja, está também ligado à cortesia, consideração pelo próximo e à modéstia, né? Então, o crente manso, humilde e manso tem essas características, né? E no Novo Testamento a palavra indica também especialmente a atitude de submissão completa a Deus e a sua palavra, completa submissão a Deus e a sua palavra. Bendito seja Deus. Tiago, capítulo número 1, versículo de número 21. Paulo vai mencionar mansidão também, falando sobre as qualidades do fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, que vai ensinar a verdadeira mansidão não provém da própria natureza humana, mas que é uma virtude gerada pelo Espírito Santo e que imprime naqueles que são gerados um caráter semelhante ao de Cristo. Em Gálatas, capítulo 5, dentro do contexto, podemos aí receber ou perceber que a mansidão, juntamente com outras virtudes do Espírito, do Espírito, que focam aí principalmente o trato com o próximo
e que se opõe aos vícios, à inimizade, à discórdia, ao ciúme, às dissensões, a explosões de ira, que são características terríveis das obras da carne, não é? E assim sucessivamente. Então, Paulo vai trabalhar isso recessando, entendeu? E aplicando na vida dos irmãos em Éfeso, a modéstia, a mansidão, a verdade da palavra de Deus. Outro exemplo, irmão, outro termo que Paulo vai usar nessa lição é a longanimidade. O que é longanimidade? Qual é a característica daquele que é tardio se irar-se? Longanimidade é característica daquele que é tardio em irar-se, né? Tem gente que é explosivo. Tem gente, meu Deus do céu, que ele tem duas caras. Hoje ele está de um jeito, logo mais, daqui a 30 minutos já mudou tudo. Ele é igual camaleão, muda de cor o tempo todo. Irmão, tenha cuidado com isso, precisa controlar esse tipo de coisa, porque viu uma coisa que não gostou. Tudo nessa vida, temos que ter certeza que a vida não gira em torno de nós. Tudo que eu gosto, tudo que eu quero, está perfeitamente, é isso aí. Não existe isso, irmão. Nós estamos sempre rodeados de coisas que às vezes não gostamos, não é bem como diz minha mãe, não é a minha fachada, como diz minha mãe, né? E assim sucessivamente. Então, longanimidade é um substantivo feminino que deriva do latim, né? Dentro do português, deriva do latim, significa longanimitas. Longanimitas, significado de longanimidade, está relacionado à paciência, à temperança. Na Bíblia a palavra aparece geralmente e traduz termos originais no hebraico e outro no grego. Por exemplo, no hebraico é erek, apa. É utilizado no Antigo Testamento e transmite a ideia de longo, comprido, significando aí literalmente respirar longa, o nariz longo. Esse é um significado literal que se refere ao conceito. E quando a ira se manifesta, ele acompanha de uma respiração rápida e curta, né? E ao contrário da respiração calma e longa, daquele que é paciente, é longânimo. Então, o termo grego usado para isso, que é o termo que Paulo vai usar aos Efésios, ele usa o termo macrontimia. Macrontimia é utilizado no Novo Testamento, que significa paciência, tolerância, clemência, constância, perseverança ou firmeza. Então, esses termos Paulo vai usar sempre, constantemente. Então, longanimidade no Antigo Testamento nem sempre está ligada, a palavra longanimidade está ligada a traduzir, para traduzir aí, nem sempre a longanimidade é atualizada, ou seja, utilizada para traduzir no hebraico original do Antigo Testamento, pois ao invés dela, muitas versões utilizam a expressão tardio em irar-se. E longanimidade é frequentemente aplicada por Deus, né? Ou a Deus, aliás, aplicada a Deus, conforme Êxodo capítulo 34, verso 6, que Deus é longânimo em irar-se. Números capítulo 14, verso 18, Salmos 88, verso 5, ou 15, aliás, Neemias capítulo de número 9, versículo 17, Joel capítulo 2, verso 13 e Naum capítulo número 1, versículo número 3, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, devemos entender que está sendo feita uma referência especial ao seu caráter misericordioso. Não é que ele é conivente. A longanimidade não significa conivência. Longanimidade significa ser misericordioso, ter um caráter misericordioso. Dá para fazer agora, exterminar agora, mas ele tem misericórdia, ainda dá mais oportunidade. Então, Deus trabalha dentro desse viés. Então, isso é a longanimidade de Deus. Então, algumas pessoas têm tido dificuldade de compreender o uso do conceito longânimo ou longanimidade feito pelo profeta Jeremias, quando ele diz assim: não me deixes perecer por causa da tua longanimidade, pois aparentemente parece que é uma aplicação negativa na qualidade de ser longânimo, ou seja, Deus está tardando, é mole demais, aparece logo, vem logo. Não, peraí, Deus não trabalha com a sua visão não, irmão. Deus já tem um projeto para nós, para a sua igreja, para a sua casa, para o povo, para os pastores até mesmo, enfim. Calma, fique tranquilo. Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Amém? Então, o livro de Provérbios, Salomão, ele vai ressaltar isso. Provérbios capítulo 15,
A longanimidade é uma qualidade essencial que contribui para a preservação da paz e o bom convívio entre o ser humano. Provérbios capítulo 15, versículo 18, Provérbios capítulo 25, versículo 15. No Novo Testamento, o termo longanimidade ele vai aparecer como uma das qualidades de Deus, onde Paulo vai enfatizar a paciência de Deus para com os incrédulos. Romanos 9, 22. Ainda na carta aos Romanos, Paulo também aponta o fato de que os homens se recusam a reconhecer a bondade de Deus e inclui a sua benignidade, paciência, longanimidade. E ao fazer isso, tais pessoas mostram desprezo com o próprio Deus, conforme Romanos capítulo 2, versículo de número 4. O mesmo apóstolo ele vai recomendar, dentro dessa, ele recomendou aí fortemente a longanimidade como uma virtude essencial que deve estar presente na vida do verdadeiro crente, que é indispensável para a comunhão entre os irmãos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, Efésios, Colossenses, Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, todos esses textos que eu estou citando têm consonância com a nossa lição, a lição bíblica que estamos estudando hoje. Então, também ele ressaltou o próprio alvo da completa longanimidade de Cristo, ensinando que a vida cristã depende totalmente dessa qualidade de Jesus. Então, e aí nós vamos ver nas epístolas gerais, Paulo vai mencionar também a longanimidade como um dos frutos do Espírito. Então, tanto humildade, mansidão e longanimidade é fruto do Espírito. O homem salvo, que é fruto do Espírito Santo trabalhando na vida dele, que gera fruto do Espírito Santo trabalhando na vida dele, não tem como fugir disso. Para ser, como eu disse no início desse vídeo, para ser unidos em fé, temos que ser humilde, manso e longânimo. Ponto. É o que a lição nos ensina e com muita propriedade, Paulo disse isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, Tiago utilizou também o conceito, esse mesmo conceito, transmitindo aí o sentido de perseverar paciente, onde os cristãos são convidados a seguir o exemplo do agricultor enquanto permanece firme, aguardando a vinda de Cristo, a vinda do Senhor. Então, dentro desse conceito, nós vamos ver aí que tem um conceito todo voltado para os fundamentos da unidade cristã. Então, Efésios capítulo 4, verso 4 e 6, Paulo vai dizer que é um só corpo, assim como há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, um só. No versículo 5 ele diz, há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, um só Deus, um só Pai, todos, e de todos sobre todos, por meio de todos, conforme está escrito. Então, Paulo faz aí um apelo para a unidade cristã e ele mostra a unidade divina e a unidade cristã. Dois paralelos é forte, Então, quando vamos trabalhar essa proposta em Efésios, razões sobejas para isso, tá certo? Muito bem. E Paulo vai dizer assim, ele vai apresentar duas perspectivas para isso. Ele se refere à doutrina, que se refere à sua doutrina, e outra parte ele vai falar sobre a prática da doutrina. Agora mesmo estamos dentro da prática da doutrina, temos que viver a prática desta palavra, da doutrina da palavra de Deus, entendeu? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida, mas eu quero finalizar aqui falando sobre a unidade do corpo, um só corpo, também a unidade do Espírito, um só Espírito, e a unidade de propósito, uma só esperança, não é? Então, depois a unidade de autoridade, que é um só Senhor, e a unidade da fé, que é uma só fé. Então, dentro desse conceito, nós vamos a unidade do batismo, que é um só batismo, a unidade familiar, que é um só Deus e Pai de todos. Então, a igreja é uma família e temos um só Deus, que é Pai de todos. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Você está no canal Rascunho da IBD. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações assim que nós postarmos um vídeo, você recebe em primeira mão. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Aula de número 12 é a próxima aula. Estaremos estudando sobre a conduta do crente em relação à família. Um abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.
Amém.